Bom dia a todos e todos. Agora vamos relembrar os passos para executar a regressão linear e correlação. Então, o nosso primeiro passo é organizar nossos dados e ter alguma razão para fazer a correlação. A gente já precisamos ter em mente algum tipo de relação em que uma variável influencia nos valores de outra variável. Sem esse tipo de noção, não faz muito sentido fazer essa análise. E a gente pode levar a nossa noção para diagrama de dispersão. Para dentro do diagrama de dispersão, verificar que estamos lidando com uma nuvem de dados e que também essa nuvem parece ter alguma coisa que está trazendo para uma direcionalidade. Depois, no computador, a gente vai executar esse processo de regressão linear, que vai dar a linha reta, vai dar o valor de R quadrado, vai dar o valor de R, vai dar probabilidade e um valor de T ou F que corresponde a como chegou essa probabilidade e ainda vai poder nos dar um diagrama de dispersão com a linha reta e o intervalo de 95% de confiança. Normalmente, vamos fazer em computadores com programas de estatística como PAST. Então, como o PAST, já falei antes, é um programa gratuito e que roda desde um pendrive, é amplamente útil para usar dentro de instituições em que você não pode instalar um programa no computador da universidade, da escola. Então, estando lá no seu pendrive, você consegue rodar e fazer esse tipo de trabalho. Então, como são esses passos? O primeiro passo, aquela do nosso diagrama de dispersão, de descobrir como estão nossos dados, começa com a escolha das duas colunas. Precisamos escolher as variáveis que nós pensamos que vão variar juntos. Agora, tem uma regra aqui. Não pode ter ausência de dados, ou seja, para cada caso, dentro dessas duas colunas, precisa ter alguma coisa. A ausência de dados não funciona. Então, talvez, se tem alguma coisa que nos seus dados, por alguma razão, você tem uma das variáveis, mas não outro, você precisa limpar isso antes de fazer a análise. E daí, para visualizar, nós temos esse menu plot, que são diversas visualizações gráficos, e dentro disso escolhemos XY graph. Ou seja, um gráfico no X e no Y. E esse gráfico no X e Y vai colocar X e Y, dessa maneira. Mas quando você entra lá, se eles estavam opostos e o valor que você quer como independente não está no X direitinho, tem uma opção ao lado do gráfico de flip axis, ou seja, inverter quais valores estão no X e quais estão no Y. Então, para visualizar, você não precisa voltar aos seus dados e mudar a ordem das colunas. Agora, para executar a regressão linear, se precisa fazer isso. Ou seja, os valores que correspondem à variável independente precisa estar na coluna antes dos valores que correspondem à variável dependente.
no past, isso é feito no modelo. Então, o menu modelo, model, tem diversas opções. E a gente quer regressão linear. A gente escolhe linear. E depois bivariate. 2 variáveis. Então a gente segue e ficamos com a nossa escolha de menu. Isso aqui vai abrir uma nova janela e quando abrir essa nova janela, ele vai ter uma série de opções, uma série de abas. E o plot é uma visualização e a aba Statistics é a nossa aba com todos os valores. Todinhos. Então, aí você vai achar o R quadrado, o R, os valores de T e P, também vai estar lá os valores para a linha, estão tanto no plot quanto na estatística. E com isso, você já está pegando os dados. Daí a gente falou de um outro passo, que era ter um gráfico com esse intervalo de 95% de confiança. Então, se a gente retorna o gráfico, a gente vai estar vendo aquela nuvem com uma linha atravessando a nossa linha da regressão linear. E do lado vai ter um menu. E no menu, a gente tem a maneira no qual a gente chegamos nessa linha. E, gente, vamos continuar nisso, porque existe outras maneiras de construir linhas, mas vão ser diferentes. E vão estar explicando os dados de maneiras diferentes. Então, o que estamos fazendo aqui é explicando variação no Y conforme variação no X, e isso é nosso método. Então, você não tem que trocar isso, mas a gente quer mostrar esses 95% de confiança, fazendo aquela cintura pelo meio, então a gente escolha 95% regression. Os outros 95% aqui referem a outras coisas. Porque lembra, estatística é uma disciplina tão grande e diversa quanto a arqueologia. Então, dentro da estatística, você tem uma eternidade quase de maneiras em que se trabalha com dados. E nós, nesse momento, vamos ficar naqueles que são da estatística, não sei, não é simples, mas estatística paramétrica, que serve como base, depois de entender essa estatística, para depois adentrar novas leituras de outros métodos que talvez traz vocês para um momento que estão usando outras opções dentro de um programa como essa.